Diesel alto, frete baixo. A conta não está fechando. Cada vez mais que aumenta o diesel, mais o frete baixa. Defasou geral. A gente vinha sofrendo aí esse ano todo aí, esse ano de eleição, de Copa do Mundo, a gente veio sofrendo. E depois das eleições deu um aumento aí numa média de 10%. E por incrível que pareça, o frete baixou. Não é de hoje que o caminhoneiro reclama, mas o último aumento no preço do diesel de 5% logo depois das eleições piorou um pouco mais a situação. Esse último aumento aí do diesel de 5% pesou ainda mais para você? Pesou ainda mais, aumentou uns R$200 numa viagem de São Paulo a Paraíba. Aumentou R$200 a mais no orçamento, né? Isso pesa, né? Pesa bastante. Aí falta do leite dos meninos em casa, né? Chega no fim do mês, além desses 200 numa viagem, vai faltar quantos mais? Geralmente é duas viagens por mês aqui, 200, 400, 800 a mais. Entrou mais saindo do bolso, né? Aí é complicado. É complicado. Complicadíssimo, né? Rapaz, você já fez as contas para saber em quanto o frete está defasado? Não, a conta não fiz ainda não, mas só a gente chega em casa, não sobra, a gente já vê o que tá dando de errado, né? O Valdivan e outros caminhoneiros autônomos não fazem as contas e não têm ideia do quanto o frete está defasado. Mas sentem no bolso e sabem que precisam de reajuste, mas não conseguem negociar. Eu não vou naquele frete que é baixo, o outro vai, então não tem condições. As empresas fazem as contas. A NTC e Logística, a associação que representa as transportadoras, fez um estudo para saber o quanto o último aumento do diesel pesou sobre os custos do transporte. Aumentou ainda mais a defasagem do frete. Bom, o diesel aumentou 5% e o diesel tem um impacto preponderante sobre o custo do transporte, o custo operacional dos veículos. Na média distância, ele chega a 30% no caso de carga-lotação, podendo atingir 35% na longa distância. Então, de acordo com o estudo que nós fizemos, vai haver um aumento médio de 1,54% no custo do transporte, podendo chegar a 1,72% nas longas distâncias. Mas como nós já tínhamos em outra pesquisa constatado uma defasagem de fretes que chegava a 9,66%, então somando as duas coisas, nós temos que essa defasagem aumentou para 11,20%. Os caminhoneiros também comentaram da falta de carga. A menor oferta ajuda a pressionar o frete para baixo. Acho que uma das piores crises em relação à carga tem sido esse ano. Em relação ao ano passado, aí deve ter baixado a uns 30% aí a 40%. Todo lugar que você você tem fila de caminhão aí. Todo lugar tem leilão de carga. Então, é ao contrário dos outros anos. Os anos, quando a gente chegava aqui, estava todo mundo esperando a gente aqui para dar carga, pô. Hoje não, a gente fica com uma semana aqui, pagando R$30 por dia aqui de estacionamento, e quando vai pegar um frete é defasado. De fato, neste posto havia muitos caminhoneiros esperando carga. Já vimos isso antes. Gente aguardando 10, 15 ou mais de 20 dias por um frete que compense. Essa turma aí está com medo do que pode vir. 2015 será de ajustes econômicos e pouco crescimento, como tem sido os últimos anos. Neste cenário, qualquer aumento de combustível pesa muito. De 2010 a outubro desse ano, a Petrobras bancou o consumidor brasileiro vendendo combustível mais barato do que no exterior. Agora a situação inverteu. Quem está bancando a Petrobras é o consumidor brasileiro, porque o combustível está mais barato lá fora do que aqui dentro. E isso tem um impacto pesado sobre o transporte. Grande parte do rendimento do caminhoneiro fica na bomba de diesel. Entra ano e sai ano, é assim. Se nada sobra, como reinvestir em caminhão novo? As empresas são mais organizadas. Algumas, segundo o diretor da NTC, até conseguem reajustar o frete. Algumas delas têm uma espécie de gatilho no contrato, que já prevê que no caso do aumento do diesel vai haver um aumento de X% no frete. Mas, de maneira geral, a rentabilidade das empresas é muito baixa ou até negativa. Isso impacta na saúde financeira das companhias. O diretor da NTC vê risco de apagão logístico quando a economia voltar a crescer. A economia não está crescendo, né? Ela teve até uma fase de recessão e agora teve uma retomada muito frágil de 0,1% do PIB. Então isso está criando condições
para que o transporte opere normalmente, para que os embarcadores sejam atendidos sem maiores problemas. Mas estão sendo atendidos graças a uma rentabilidade muito baixa que não permite às empresas investirem em frota, em equipamentos, em terminais. Isso quer dizer que elas estão no limite da sua capacidade. Se amanhã houver um crescimento econômico mais alto e elas realmente precisarem aumentar a sua capacidade, isso pode ser problema para a economia brasileira. Se o Brasil cresce pouco, o transporte cresce pouco. Quando o Brasil voltar a crescer, o transporte vai demorar para acompanhar o ritmo. Como é que está a situação do caminhoneiro hoje em dia? Péssimo. Tá muito fraco. Não tem gente que está vivendo a troncos e barrancos porque acho que não tem como parar, né, meu? Vive do caminhão.